Hoje eu tô aqui, deitada na minha cama, porque eu quero falar sobre esse lugar aqui, sobre a nossa cama, sobre o nosso sono e a importância dele para a nossa saúde. E nós, nas últimas décadas, a sociedade moderna, o sono passou a ser visto como um empecilho, como algo negativo, como assim um mal necessário. E essa visão é muito ruim, porque na verdade o sono é o que de melhor nós podemos fazer pela nossa saúde em todos os aspectos, quer seja na nossa saúde emocional, mental e física. Porque quando a gente não dorme bem, por exemplo, a nossa imunidade, uma noite que você passa em branco, ou seja, que você não dormiu em claro, né? Falei em branco, não. Uma noite que você passa em claro, a sua imunidade diminui 50%. E tem um monte de processos fisiológicos que acontecem enquanto a gente está dormindo. Há toda uma limpeza no nosso organismo, todos os nossos órgãos são trabalhados para que eles voltem a funcionar melhor. Há toda uma série de hormônios que entram nisso. Então, por exemplo, inclusive ajuda a diminuir o sono ajuda a diminuir problemas cardiovasculares do coração, ajuda a diminuir a diabetes tipo 2, porque também quando a gente não dorme, a gente tem mais fome e a gente também come coisas piores. Então, assim, cuidar do sono, o sono é um bem muito precioso. Então, para você ter ideia, pessoas que têm problemas psiquiátricos, como era o caso da minha mãe, a primeira coisa que eles fazem quando a pessoa é internada é procurar fazer com que a pessoa volte a dormir bem, a ter sono suficiente. E sono suficiente, gente, não é dormir 5, 6 horas por noite. Isso é insuficiente, não é bom para o nosso organismo. O certo é dormir entre, no mínimo, 7 horas e de 7 a 9 horas é o tempo ideal de sono. Só que nessa correria que a gente vive, nessa loucura do dia a dia, na pressão por prazos, por desempenho, a gente acaba relegando isso para um segundo plano. E muitas vezes tem pessoas que trabalham 12, 14 horas. E eu sinto te dizer, isso não é produtividade, ao contrário, porque você está exausto, você fica refazendo a mesma coisa. E, por exemplo, durante o sono é que a nossa memória é sedimentada. Tudo aquilo que a gente viveu durante o dia, as informações, elas vão sendo armazenadas durante o nosso sono também. E há esse banho de hormônios do bem que faz essa limpeza toda. Mas não é só isso. O sono, pensa aqui comigo, uma noite mal dormida ou que você não dormiu, como você está no dia seguinte? Você está bem-humorado, você está energizado, com disposição? Ou será que você está mais irritadiço, mais mal-humorado, com menos paciência? Isso é consequência também de uma noite mal dormida. E quando a gente está repousado, a gente, assim, essas pequenas coisas chatas que acontecem durante o nosso dia, ou até um estresse maior, quando a gente teve uma boa noite de sono, quando a gente repousou, a gente lida melhor com essas situações. Então, em todos os aspectos, ajuda o sono. E aí, eu quero te dar umas dicas de como você pode cuidar do seu sono. Vamos passo a passo. A primeira coisa é, não coma, acho que é difícil, né? Mas não vai comer uma feijoada à noite, porque não dá, é muito pesado. Então, à noite a gente tem que procurar comer uma comida um pouco mais leve, se alimentar de 2 a 3 horas antes de ir dormir, começar a diminuir a iluminação, porque essa luz LED moderna,
ela gera uma boa iluminação, mas ela emite muitos raios ultravioletas. E esses raios ultravioletas, eles impedem a produção da melatonina, que é tão importante como que ela é um indutor do sono. Ela é aquela que chega e fala assim, ó, ela faz um sinal para o cérebro dizendo, ó, chegou a hora de dormir. Então, tudo isso fica influenciado pelo excesso de luz. O excesso de luz de ficar olhando para a tela de televisão, tela do computador, tela do celular. Essas coisas a gente deve parar de olhar tanto TV quanto celular, computador, pelo menos 1 hora antes de adormecer. E antes de dormir, procure fazer uma atividade mais calma, algo que não fique estimulando o seu cérebro. E para você não levar problemas para a cama. Tem muita gente que fica vendo filmes violentos, filmes de guerra, coisas muito fortes. E você vai levar isso para o seu sono, porque o cérebro vai ficar processando essas imagens. O cérebro, por si mesmo, ele não sabe que aquilo é um filme, que não é verdade. Ele está vendo essas imagens e aí você está levando isso para o seu sono. Aí você fica agitado, pode ficar acordando no meio da noite. Você não vai ter aquele sono reparador, que é tão importante para a nossa saúde. Grava isso. O sono, cuidar do seu sono é o que de melhor você pode fazer para a sua saúde. Outra coisa, procura manter o quarto fresco, ventilado, escuro, não se agasalhe demais, porque quando a gente está com sono, a nossa temperatura ela diminui, que ajuda a induzir o sono. Então, o excesso de agasalho, eu, por exemplo, eu tenho um problema, eu sinto no meio da noite sempre calores, várias vezes, vai e volta. E muitas vezes, a hora que eu vou dormir, eu tô com frio, que é isso, a temperatura do corpo sinalizando está na hora de dormir. É procurar também dormir mais ou menos no mesmo horário e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive sábado e domingo. Porque aí o nosso relógio biológico, ele se adapta a isso. E de manhã cedo, quando você acorda, já olha rapidamente para a luz, abra a janela, procura ver o sol, procura ver o dia, que isso traz o despertar, traz você presente para o dia que está começando. Outras dicas que eu posso te dar para você ter um bom sono. A cafeína, que está presente no cafezinho, no chá verde, no guaraná, em um monte de bebidas e alimentos energéticos, ela demora muito tempo para ser absorvida pelo nosso organismo, em média de 10 a 14 horas para você eliminar a cafeína do corpo. Então, se você tomou um cafezinho às 6 horas da tarde, pensa aqui comigo, 10 horas da noite não passou nem a metade do tempo de ação da cafeína. Aí muitas vezes as pessoas não sabem por que elas têm dificuldade de adormecer. É por causa da cafeína que está ali agindo ainda no seu corpo, porque 14 horas é muito tempo. Então procurar manter o quarto fresco, fazer uma atividade calmante no fim do dia. Bem no finzinho da tarde também faça uma reflexão de como foi o seu dia, do que foi bom, do que não foi, o que poderia ser melhor. Já pensa nas soluções para o próximo dia, como você vai lidar com as diversas situações. Por quê? Aí na hora que você for pôr a sua cabeça no seu travesseiro assim para dormir gostoso, você não vai estar levando problema para o seu sono. Você não vai acordar no meio da noite sobressaltado ou com novas informações ou com não conseguindo dormir, preocupado. Então, essas dicas são coisas muito simples e trazem enormes benefícios para a sua saúde. Então, vamos lá procurar valorizar, cuidar do nosso sono
para a gente ter sempre muita disposição e estar bem no nosso dia a dia. E quando estamos descansados, nós nos relacionamos muito melhor com as outras pessoas. E como ter relacionamentos positivos traz felicidade, eu preparei uma super aula gratuita sobre os 3 níveis de nossos relacionamentos e como isso ajuda a ter mais felicidade e bem-estar. Clica no link aqui abaixo para você assistir. Corre lá que você vai gostar!